Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Mais de 110 milhões de brasileiros pretendem comprar presentes de Natal. O movimento de fim de ano aquece a economia. Ainda falta 1 mês e meio para o Natal, mas o comércio já está no clima da comemoração. Osvaldo vende artesanato numa cidade do interior e veio a São Paulo comprar enfeites para a loja dele. O ano passado também fizemos a mesma coisa e deu resultado. Esse ano vão enfeitar mais ainda. A procura por presentes também já começou, principalmente para quem quer controlar os gastos. A gente vai de loja em loja, né? Ver a média de mercado, inclusive os preços estão baixando, né? Tá pesquisando o preço? Tô. E como? Tô desde de manhãzinha aqui. A maioria dos brasileiros quer presentear nesse Natal. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Mais de 70% dos entrevistados disseram que querem comprar presentes. É mais ou menos a mesma porcentagem de 2017, mas aumentou o número de pessoas que dizem que vão gastar mais agora do que no Natal passado. Existe um otimismo em relação à melhoria da economia para o ano de 2019. Então, o aumento do percentual das pessoas que pretendem gastar mais indica isso. As compras de Natal devem injetar mais de 53 bilhões de reais na economia do país. Os comerciantes agradecem, mas os consumidores devem tomar cuidado para não ficarem endividados. Em primeiro lugar, o consumidor deve decidir o quanto pode gastar em casa. Quando ele está num ambiente controlado, ele consegue fazer as contas que comparam os seus ganhos e os seus gastos. Fazer uma pesquisa de preço sempre é muito interessante e quando ele for sair de casa, se possível, sair com dinheiro contado que cabe dentro do orçamento. A saúde preventiva ainda é um tabu para alguns homens, hein? Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia mostrou que 49% dos brasileiros com mais de 45 anos nunca fizeram o exame que detecta o câncer de próstata. A prevenção ainda é o melhor remédio para a cura da doença. Seu Jadir descobriu a doença aos 56 anos e está em tratamento há 1 ano e meio. Já passou por cirurgia, radioterapia e agora está na fase de acompanhamento. Foi um baque, foi um choque, perdi o chão, fiquei muito assustado. E nessas horas o apoio da família é fundamental. A esposa do Jadir conta que saber sobre o diagnóstico não foi fácil, mas nesses momentos é preciso se unir para fortalecer. Tem que ter muito amor, muita paciência, a gente tem que estar preparado para tudo, principalmente para lutar junto com eles, para viver, né? Se a gente se entregar, eles se entregam também. Então, eu acho que a força da gente é muito importante. Amor, carinho, paciência. Só aqui na Unacom, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados 160 novos casos da doença. No total, são mais de 2.000 pacientes cadastrados. Em todo o país, segundo estimativa do INCA, devem ser diagnosticados mais de 68.000 novos casos. A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como o estado de saúde atual e expectativa de vida. Muitos homens acabam perdendo sua ereção, perdendo sua chance de tratamento eficaz por conta desse tabu de não querer ir no médico, não querer ter esse toque, mas não tem problema nenhum, é só um exame comum que a gente deve fazer e com certeza a prevenção vai acarretar muito o diagnóstico muito antes, com um tratamento bem melhor para o paciente e às vezes só acompanhamento, às vezes nem precisa de um tratamento tão agressivo. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem estes fatores devem fazer o exame. Não tenha medo. Procura um médico o mais rápido possível. Se acham que tem, tenha certeza que tem, ou que não tem, faça o exame. Não deixe acontecer, não. É um pouco difícil. Um câncer não é fácil. Um câncer é um câncer. Se puder evitar, a todas essas pessoas, evitam.
Na França, nação regida pela legenda igualdade, fraternidade e liberdade, alguns aspectos civilizatórios ainda precisam ser aprimorados. O governo francês prepara medidas que vão incluir muito mais franceses em sua velha e sólida democracia. Uma delas será dar direito de voto a milhares de pessoas com deficiência que hoje estão à margem do processo. Num país onde o voto não é obrigatório, de 700 mil PCDs que vivem sob curatela, 300 mil não podem votar. O que transforma estas pessoas em cidadãos à parte, discriminados de fato. Segundo a secretária de Estado, Sophie Cluzel, a expectativa é que a mudança na legislação seja logo aprovada e que todos possam votar nas próximas eleições municipais de 2020. Cluzel, que já fundou várias associações para apoiar PCDs e tem uma filha com síndrome de Down, batalha há anos pela melhoria de vida dessa população. Olha, ela pondera que 95% dos franceses não entendem porque uma deficiência pode ser motivo para proibir o voto. A mudança na legislação atende a dezenas de associações que há mais de 30 anos reivindicam isso. Na França, os juízes de tutela têm o poder de retirar o direito ao voto, uma situação de absoluto atraso. Por exemplo, pessoas com Alzheimer em estado avançado, que já não têm noção de quem são ou de onde estão, têm o direito de votar. Mas pessoas com deficiência múltipla, por não conseguirem falar, perdem esse direito. Uma parcela dos franceses questiona a facilidade com a qual uma pessoa com deficiência poderia ser influenciada. A secretária Cluzel entende que todos são influenciáveis, que essa é a base da democracia. E lembra que esse era exatamente o argumento usado para afastar as mulheres do voto até 1946. No Brasil, como o voto é obrigatório, não cabe essa discussão, não é isso? Todos têm direito ao voto. Os direitos das pessoas com deficiência não estão plenamente caracterizados na lei francesa, o que representa um obstáculo imenso no trabalho que consiste em devolver um pouco de autonomia e dignidade para os deficientes, afastando essas pessoas da sociedade. Mais exclusão, mais solidão. O atual governo francês planeja conceder ainda a pessoas cuja deficiência não possa ser revertida acesso a direitos vitalícios, como o auxílio mensal ao adulto com deficiência, na ordem de 860 €, o reconhecimento do status de profissional com deficiência e também um passe de mobilidade e inclusão. Olha, e mais um ponto importante a ser modificado é o direito ao casamento, pois as pessoas que vivem sob curatela não podem se casar ou ter acesso à união estável na França. Nas palavras de Sophie Cluzel, a secretária de Estado francesa, temos que parar de dizer às pessoas com deficiência como elas devem viver. Já não é mais cabível. Um abraço para você que acompanha o Repórter Visual e até a próxima oportunidade. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros divulgaram estudos sobre os primeiros habitantes da América. Os trabalhos incluem amostras coletadas em Lagoa Santa, Minas Gerais, com mais de 10 mil anos. Uma das conclusões é que migrações da Sibéria ajudaram a povoar o continente. Desvendar como os primeiros homens chegaram nas Américas. Esse foi o objetivo de duas pesquisas realizadas por instituições brasileiras e estrangeiras. Um grupo contou com a participação da Universidade de São Paulo, da Universidade de Harvard e do Instituto Max Planck. Já o outro reuniu cientistas do Museu Nacional e das universidades de Copenhague e Federal de Minas Gerais. As duas pesquisas realizaram um levantamento genético de fósseis de diversas regiões do continente. No Brasil, a pesquisa se concentrou no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde existem fósseis com cerca de 10.400 anos, que estão entre os mais antigos das Américas. Os primeiros povos saíram da Sibéria e foram para o Alasca. Em seguida, desceram na direção do Canadá e, em poucos anos, já estavam no Brasil. Isso foi possível comprovar comparando fósseis de Lagoa Santa com outros localizados em diversas regiões das Américas. Eles são do mesmo período e possuem traços genéticos semelhantes. Já em relação à presença de traços genéticos de povos australianos nas Américas, existe uma divergência.
A pesquisa, que teve a participação da Universidade de São Paulo, mostrou que não existiu nenhum tipo de conexão entre as populações de Lagoa Santa com a Austrália. Já o estudo do Museu Nacional encontrou traços genéticos australianos e da Malásia nos fósseis de Minas Gerais. Para esclarecer o assunto, mais uma vez Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil, que conseguiu ser resgatado dos escombros do Museu Nacional, pode ajudar os cientistas. Eles vão mapear o genoma de Luzia para saber se ela tinha ou não ascendência australiana. Nós não somos capazes de explicar a origem desse sinal australo-melanésio e que se existia já um povo na América do Sul que era mais relacionado com australo-melanésios, a Luzia já teria uma parte maior do genoma dela que tem ancestralidade relacionada ao australo-melanésio. Esta foi a primeira grande pesquisa divulgada pelo Museu Nacional pouco mais de 2 meses depois do incêndio que destruiu grande parte do acervo da instituição. Por isso o estudo tem uma grande importância simbólica, porque mostra que o museu continua vivo. No geral, a gente continua, as pesquisas continuam, as publicações, os alunos estão tendo aula, então isso, na verdade, é um momento para a gente estar mostrando, né, para o público em geral que as pesquisas continuam e o museu está vivo. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.